Então, boa noite de novo. Eu tinha esquecido de pôr para gravar. Nossa aula aqui de dinâmica veicular. A aula de hoje é sobre suspensões planas e como que a gente começa um projeto sobre isso, né? Por que isso vai ser tão importante para a gente? Eu falei aqui antes que é o projeto que eu considero mais complicado da dinâmica veicular, porque envolve todos os outros aspectos que, por exemplo, um projeto de chassi não envolve. O projeto de chassi é muito específico para o chassi. Já o projeto de suspensão vai afetar o chassi, vai afetar freio, vai afetar a dirigibilidade, vai afetar o desempenho. Tudo isso vai ser afetado pela sua suspensão. Então, esse aí é nosso 7º tema, suspensões, do nosso plano de aula. Para falar a verdade, nem tinha suspensão no nosso plano de aula, eu que quis incluir. Eu falei, a gente vê tudo do carro e não vai ver suspensão? Aí não faz sentido. Beleza. O que a gente quer entender aqui? Como que a nossa suspensão afeta o veículo quando ele está fazendo uma curva e quando ele está numa reta, acelerando, freando. Então a gente praticamente quer ver todo o efeito dinâmico da suspensão no carro. Tudo isso. E o que é importante para a gente? É importante para que o nosso estudo vai contemplar o ângulo de rolagem da carroceria do carro. Então, quando você tem alguma força lateral incidindo sobre esse nosso veículo, por exemplo, uma força lateral, você está virando o carro para a direita, então o seu pneu está fazendo uma força lateral ali para virar o carro para a direita. Ou se por um acaso tiver um vento lateral, está fazendo uma força para jogar seu carro para um lado ou para o outro. E o que é importante? É importante para a gente descobrir qual que vai ser o ângulo de rolagem da nossa carroceria, do carro em si. Como que ele se comporta? Se ele vai rolar muito, se o centro de gravidade dele vai girar, alguma coisa assim, né? Tudo isso são efeitos dinâmicos para a gente. Beleza. E o que é importante? As molas são importantes, o amortecedor é importante, o camber, ajuste de camber de caster, eu vou mostrar para vocês o que é. E a partir disso, se a gente for modificando esses valores aí no nosso projeto, a gente consegue um projeto para uma finalidade ou para outra. Então, você quer um carro para ser confortável e seguro, você vai fazer uma suspensão de um jeito. Você quer fazer um carro totalmente para o desempenho, você vai fazer de outro jeito totalmente diferente. Beleza. Então, estou falando aí que tudo isso influencia nas reações do seu veículo com o solo. Então, camber, caster, mola, tudo da suspensão vai influenciar. E o que é o mais importante de um veículo? É o contato do pneu com o solo, para você ter estabilidade, sempre. A coisa que manda na dinâmica veicular é esse contato. Bora lá. Vamos ver aqui o que é camber, caster e convergência. Temos aqui primeiro o camber. O camber é essa inclinação vista da vista frontal ou traseira do seu carro. Então você tem um camber negativo quando essa parte de contato com o chão fica para fora, e um camber positivo quando essa parte em contato com o chão fica para dentro. Quando que a gente vai utilizar camber positivo e negativo? Depende do que você quer. E isso vai ser trabalho para a próxima aula. Tanto que eu não vou falar aqui. Vai ser com vocês. Tem aqui, o que é o TOI? Ou convergência. A convergência do seu carro é a gente vendo ele da vista superior. A gente está vendo aqui se os pneus estão apontando para dentro, são convergentes, ou se eles estão apontando para fora, se eles são divergentes. O que isso afeta? Também vocês vão falar para mim, mas vou dar um spoiler aí, que esse TOI, quando você está numa reta, numa alta velocidade, carro de alto desempenho, ele tende a abrir um pouquinho. Então, você utiliza esse TOI para que você tenha a melhor tração possível numa reta.
que ele dá uma abridinha na hora que acontece essa forte fluxo aerodinâmico. Tem o caster também. O caster é o ângulo de inclinação do nosso amortecedor e mola em relação à vista lateral do seu carro. Então ele pode estar para trás, pode estar para frente. Tudo isso vai afetar em alguma coisa no carro. Vocês vão me falar. Isso, quando eles falam para você que tem que fazer cambagem, é exatamente isso. Então, um pneu provavelmente sofreu alguma deformação ali nas bandejas, aí deu uma entortadinha. Então ele pode ficar um pouquinho mais positivo do que deveria, um pouquinho mais negativo do que deveria. Cada carro tem uns parâmetros exatos. Então, tanto que eles colocam lá no software, eles têm que colocar qual que é o valor, qual que é o carro que está na máquina. Que aí vai falar, isso aqui está certo, ou não, tem que voltar aqui meio grau, alguma coisa assim. Convergência também, eles arrumam isso na hora que eles fazem o alinhamento. Já o caster é muito complicado de você fazer alguma coisa, só se você levou uma porrada grande ali e entortou seu carro. Beleza. A gente tem na importância aí da suspensão também o que é o molejamento. O molejamento é o estudo das molas que a gente coloca na suspensão. Que uma parcela do momento ali que vai acontecer no seu carro, a gente sabe que tem as forças agindo no nosso carro, e já que as forças não são exatamente no centro de gravidade, tem um certo momento, né? Força vezes distância, o momento. E essa diferença de carga entre cada roda que vai acontecer, já que a gente tem esse momento, que não é uniforme, não é no mesmo local, por isso que não é a mesma carga em cada roda, ela vai poder ser modificada independentemente da distribuição de carga pela posição do nosso centro de gravidade. Então, o centro de gravidade influencia também nisso. Por exemplo, quando a gente tem para eixos dianteiros e traseiros, é muito importante a gente ver a questão da rigidez da mola. Rigidez da mola primordial. Aqui eu vou mostrar para vocês 3 tipos de suspensão. Os 3 eu acho que são os principais, que são mais utilizados. Tem a McPherson. Essa McPherson é utilizada muito em carros populares, então a maioria dos carros utilizam essa McPherson pelo menos na frente, que é uma bandeja que fica embaixo, um braço, com a parte do amortecedor e mola que fica em cima. Então, isso aqui é um sistema simples, dá para ver que é um sistema simples. Essa aqui é a McPherson. Tem a AA. A AA são 2 bandejas conectadas aqui no seu conjunto da roda, e tem um amortecedor com a mola que pode ser tanto ligado aqui na parte de baixo quanto na parte de cima. Qualquer um dos casos é verdadeiro. Onde que se usa AA? Geralmente em carros de maior desempenho e carros mais caros um pouco, porque essa é uma estrutura um pouquinho mais cara. E a gente também tem a estrutura multilink. A estrutura multilink, a gente utiliza um braço embaixo, um pouquinho mais robusto, e tem também o nosso amortecedor. É parecida com a McPherson, só que diferente em alguns aspectos. Multilink também é utilizada bastante em carros, caminhonetes, isso é bastante visto. Vinícius, já viu aquela suspensão, acho que é Bose? Acho que ela é magnética, a suspensão magnética. Suspensão magnética, eu já vi isso. É uma suspensão que a gente fala que é uma suspensão ativa. Suspensão ativa, ela vai ter um atuador aqui, ó, junto à sua mola e amortecedor. À medida que vai vindo os sinais da pista, então você vai tendo uma excitação de acordo com a pista, você tem uma atuação ali para corrigir o movimento da suspensão.
Então, se por um acaso tiver um buraco muito grande, a sua suspensão vai reagir a isso para que ela consiga pegar aquela deformação e manter o contato do pneu com o solo. É o principal. Isso na suspensão ativa faz através de um software de controle. E a suspensão magnética é simplesmente porque dentro do amortecedor você tem um elemento magnético, aqui um fluido magnético. Esse fluido magnético muda a viscosidade de acordo com a corrente que passa ali. Então, por isso que a gente fala que é uma suspensão magnética, nesse caso. Então, quais são as partes principais da nossa suspensão? Tem o braço oscilante, ou também chamado de bandeja, pode chamar de qualquer um dos dois. Temos também a parte do amortecedor e da mola. Isso aqui a gente chama de manga de eixo. Manga de eixo é o que conecta o seu braço com o seu amortecedor. E essa manga de eixo, a gente tem também o braço onde vai ficar a direção. Então, você vira o seu carro através do movimento dessa manga de eixo, para um lado ou para o outro. O braço da direção vai para cá ou volta. Então, você vai girando a manga de eixo através disso aí. Aqui a gente tem outra descrição um pouquinho mais completa, onde que eu estou levando em conta aqui também, ó. Esse número 1. Número 1 é isso aqui, ó, é a nossa junta homocinética. O número 2. Número 2 é o pivô. Entendeu? Onde está apontando o número 2? Pivô. Está aqui, ó. O pivô é a parte que vai unir outras partes. Por exemplo, você tem um terminal de direção. Você vai ligar ela com a manga de eixo, então você tem um pivô. O pivô é uma conexão à rótula. Uma rótula que você coloca lá para ela ter uma certa movimentação, um certo jogo, né? Para que não quebre se o contato fosse fixo, né? Firme. Se fosse só um parafuso ali, ia ter tanto impacto que você quebraria esse parafuso muito rápido. Por isso que a gente utiliza esse pivô. Você tem também, deixa eu ver aqui, coisas que a gente já conhece. A barra de direção, que vai ligada diretamente nesse ponto aqui, onde que é fixado. Tenho aqui também o coxim. O coxim fica em cima do seu amortecedor no carro. Você consegue até ver, levantando o capô do carro, as peças de borracha que fica de um lado e de outro. E essa peça que suporta o amortecedor. Então, vocês imaginam que ali recebe bastante impacto. Por isso que o coxim também tem uma parte de borracha para que ele consiga absorver aquele impacto, né? Tem uma certa um K de elasticidade ali. Beleza. Outras coisas que não são tão interessantes da gente estudar. A barra estabilizadora que vai conectada aqui na nossa suspensão também a gente vai ver com mais detalhes para frente. Agora vamos ver o que é massa suspensa e não suspensa. Eu tenho esses dois tipos de massa. A massa suspensa é a massa do veículo acima do amortecedor. E a massa não suspensa é a massa do veículo abaixo do amortecedor. Então, o que é a massa não suspensa? Se eu fosse listar tudo aquilo que a gente fosse ter, né? Então, o que seria a massa não suspensa? Abaixo do amortecedor. O que eu incluiria? Alguma ideia? As rodas? As rodas. O que mais? O braço de suspensão, a manga de eixo, o pneu, disco de freio, pinça de freio, tudo isso está incluído na massa não suspensa. E a massa suspensa é tudo que está para cima, então é o capô, é o chassi do carro, motor, tudo isso, o resto.
que vai ser maior? Qual vai ser a massa maior? A suspensa, né? Beleza. Ô, Vinícius, Pode falar. o diferencial entra na massa suspensa ou não suspensa? O diferencial massa suspensa. É só o que está depois do amortecedor. Ah, tá. É só aquela parte que vai estar na roda ali mesmo, aqueles componentes vai estar na roda. Sim. Beleza. Então, a nossa massa suspensa fica sustentada pelas molas, e enquanto a massa não suspensa é definida com o que fica entre o solo e a nosso amortecimento. Beleza. E a nossa dureza de mola, ou seja, a rigidez da mola, o K, ele vai afetar diretamente como que o carro vai reagir. Como que a minha massa suspensa vai reagir com a massa não suspensa. E vocês acham que isso é importante? Como que o meu pneu vai reagir com o carro? Então, é realmente importante. Agora vamos ver isso aqui, da posição da nossa centro de gravidade com as forças. Como que a gente determina a posição do centro de gravidade das massas suspensas? A gente tem uma força que está atuando ali, uma força W do peso dessas massas suspensas, onde que a gente está vendo nessa figura, está atuando aqui exatamente no CG dela. E por que isso é interessante da gente determinar? Porque com isso a gente consegue ver como vai ser a rolagem da minha carroceria na curva. Se meu carro, por um acaso, eu virar de uma vez, ele não vai capotar, porque a carroceria girou muito, né? Então isso aqui é importante. E quanto maior essa distância até o seu centro de gravidade também, costuma dar um momento maior, mais forças para você resistir. Então, o que a gente tem aqui de importante? O peso da sua massa suspensa, temos o entre-eixo do veículo, que é do eixo dianteiro até o eixo traseiro, temos as alturas tanto da massa suspensa quanto do centro de gravidade do seu carro, temos aqui os pesos da massa não suspensa na dianteira e na traseira, e as reações que o carro aqui está fazendo com isso, as reações normais que surgem ali no pneu. Então aqui o G é o peso total do veículo, W é o peso da massa suspensa, W1 é a parcela da massa não suspensa no dianteiro, W2 é a parcela da massa não suspensa no traseiro, o WN1 é o peso da massa não suspensa no dianteiro e assim também no traseiro, A1, A2 é a distância do CG, B1 e B2 é a distância do CG da massa suspensa, H a altura do veículo, L a distância entre eixos, RD é o raio dinâmico. Beleza. E o que a gente vai considerar aqui? Para simplificar nossos cálculos, eu vou considerar que o centro de gravidade das massas não suspensas, ou seja, roda, amortecedor, vai estar onde? No centro da roda. É claro que não vai estar ali exatamente, mas a gente vai considerar para os nossos cálculos que está exatamente no centro da roda, do raio dinâmico. E como que a gente determina a diferença de altura do seu centro de gravidade para o centro de gravidade das massas suspensas? É através dessa fórmula aqui, onde que a gente tem o peso do veículo, né? Aqui é o centro de gravidade das massas suspensas, esse aqui é o centro de gravidade do carro. A gente quer determinar qual que é essa diferença aqui de tamanho. E lembrando que a massa não suspensa está no raio dinâmico, aqui. O que a gente vai ter? Qual que vai ser o centro de gravidade mais alto? Do carro ou da massa suspensa? Da massa suspensa, ela está mais para cima um pouco, então costuma ser maior. Você só não vai ter algo maior que isso em carros totalmente bizarros. Acontece, mas você tem uns carros bem bizarros aí que pode não ter isso.
Não, tem que ser mais do que rebaixado. Não, mas talvez um Fórmula 1 consiga isso. Aham. Sim, porque aí você diminui muito seu centro de gravidade ali. Não, mas talvez, só talvez, também nem confio. Então vamos ver aqui alguns dados importantes para suspensão. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer num projeto de suspensão? Determinar qual que é o centro de rolagem. Centro de rolagem é esse ponto que é situado aqui no meio do carro, quando a gente vê ele de frente, em torno do qual a carroceria começa a girar. Vocês vão ver aqui um pouquinho melhor daqui a pouco numa outra figura. Mas é como que a gente determina um centro de rolagem. Para um tipo de suspensão duplo A, lembram lá daquele duplo A? São duas bandejas, uma em cima e outra embaixo. A gente determina da seguinte forma. Isso aqui é a vista frontal do carro. Eu estou vendo o ângulo que ela está sendo conectada no chassi. Então, eu vou fazer um prolongamento dessas linhas da minha bandeja, tanto dianteira, superior quanto inferior, até um certo ponto, que a gente vai chamar de polo. Se vocês lembram bem, lá em dinâmica de máquinas, a gente determinava os polos de rotação. Vocês lembram que a gente determinava os polos de cada mecanismo? Era um mecanismo que a gente fazia uns prolongamentos para encontrar uns polos dos centros instantâneos que ficavam em outros locais. É exatamente isso aí. Isso aí é um polo, é um centro instantâneo. E depois disso, a gente pega uma linha desse polo até o centro de contato do pneu com o solo. Onde que é o seu centro de rolagem? É no meio do veículo, a altura que der a interseção dessa linha. Então, o seu centro de rolagem é exatamente esse ponto aqui, ó, no plano de simetria do carro. Quer dizer que a sua carroceria vai girar a partir desse ponto. Deixa eu ver se eu consigo escrever alguma coisa no quadro. O ponto de quê? Ponto de velocidade. Sim. Isso, esse aí mesmo. Esse ponto é só a título de cálculo imaginário ou o carro ele exerce função de fluido central? Ele exerce função nos momentos que vão ser calculados. Esse polo aí a gente vai levar em conta para calcular qual que é a transferência de peso que está acontecendo, como que a massa suspensa e não suspensas estão se comunicando. Deixa eu ver se eu consigo. Como que eu mostro minha cara aqui, hein? Você quer mostrar você? Aqui. Para representar a tela. Opa. Aí você vai lá em cima, lá onde é que está você, lá em cima e fixa. Isso. Agora eu estou mostrando você. Ok. Deixa eu tentar fazer um desenhozinho aqui. O que é esse centro de rolagem? Por que ele é importante? Temos aqui um chassi do veículo. Vou chamar isso aqui de chassi do veículo. Minha suspensão está aqui desse jeito. Então, quando eu determino meu centro de rolagem, por exemplo, ele está aqui, ó, esse é o centro de rolagem. Eu tenho que a minha carroceria vai girar em torno desse ponto. Então, esse aqui é o meu raio até o centro de gravidade do chassi. Supondo que o centro de gravidade está aqui, ó. Então, quer dizer que, como que a minha carroceria vai girar? É através desse raio de giro aqui. Ela vai girar para um lado ou para o outro. Aqui para mim a câmera está invertida. O que eu faço? Para mim também tá tudo torto.
Mas você não está apresentando, você tem. Eu nunca sei invertido para todo mundo. Tá invertido para todo mundo aí? Tá, aqui também tá. Sei não, gente. Faz o seguinte, então, para de fixar ali em cima. O jeito vai ser você desenhar ao contrário aí. Apresentar a tela. Pra mim também tá invertido. Vou colocar a tela inteira. Aí eles vão ver a tela. Deve estar escrevendo ao contrário. Você pega o fixo agora. E aí? Só você tem que fixar de novo. Entendeu? E aí? Agora tá normal. Ah, então tá bom. Beleza. Então, quer dizer, o meu chassi vai comunicar com o centro de rolagem, porque é através desse ponto aqui que o meu chassi vai rolar. Então, isso aqui vai ser o meu raio formado pelo giro através desse ponto. Então, isso aqui é o centro do giro que acontece no meu chassi. E a gente vai ver que tanto na frente quanto atrás do carro, no eixo dianteiro e no eixo traseiro, você tem um centro de rolagem diferente. Então, se eu for olhar um carro assim, ó, então dianteiro e traseiro, eu posso ter o centro de rolagem dianteiro aqui, olhando lateralmente, na altura. E o centro traseiro pode ser aqui. Quer dizer, a altura é diferente. Então eu tenho um eixo de rolagem. O meu veículo vai girar através desse eixo. Então a traseira rola diferente da dianteira. É com isso que a gente fala, seu veículo vai sair mais traseira, vai sair mais de dianteira, porque a carroceria, o chassi, está sendo afetado através desse eixo, pela altura do centro de rolagem. E também vai fazer parte do trabalho de vocês. Vamos lá. Não, é discrepante sim, é diferente as suspensões dianteira e traseira, porque na traseira você quer um pouco mais de tração. Só que para você ter mais tração, é diferente de você ter resposta em curva. E o que você quer na dianteira? Que o carro vire, porque é ali que tem a direção. Então, você tem uma suspensão diferente na dianteira e uma suspensão diferente na traseira. Depende. Cada caso é um caso. Geralmente eles colocam um pouquinho mais na traseira porque o carro é de tração dianteira. Porque o carro já tende a sair mais de dianteira, para sair de frente. Então, por isso, eles aumentam um pouquinho a traseira para consertar isso. Caso não, mas provavelmente tem aquelas rodas lá atrás, tem uma ligação com isso. Roda? As rodas são bem maiores. Né? Não, a roda, você aumenta a área de contato, você aumenta a sua tração. Então, aumenta a tração. É igual carro de dragster. Dragster é aqueles carros que você corre só 1 quilômetro. Praticamente isso que o pessoal te usa. Aquele que solta fogo, praticamente. É aquele que você usa o motor uma vez e pode trocar lá a biela, mano. Pode trocar praticamente tudo. Sobra só o bloco do motor ali. Aí assim, você tem aquelas rodonas atrás ali, é porque toda a tração está atrás. E por que você tem um entre-eixo enorme? Porque se você não tivesse um entre-eixo enorme, seu carro ia decolar. Por isso que aqueles carros fininho lá na ponta, as rodinhas minúsculas que você vê assim,
Meu Deus, como é que um cara dirige um carro desse tipo, com aquelas rodinhas ali na frente? Tanto que eu falo que quem corre daquilo é louco. É louco, totalmente louco. Ele já vê que o motor explode, a cada 3 corridas o motor explode. E ainda um carro com, sei lá, 2.000 cavalos, não faz muito sentido. É porque o freio quase não existe. Por que não pode ter freio nesses carros? Qualquer contato com o freio, você está perdendo tempo. Então, você tem um freio muito horrível. Horrível, no lixo. Tanto que na frente nem freio você tem, é uma rodinha minúscula. Parece uma rodinha de bicicleta, para você ter ideia. Beleza. Então, determinamos isso. Aqui mais um exemplo para a gente de uma duplo A. Essa duplo A aí tem uns ângulos um pouquinho diferentes, né? Então, primeira coisa, a gente faz o prolongamento desses braços de suspensão, acha o nosso polo. E depois desse polo aí, a gente liga lá no centro de contato do pneu para encontrar, então, a nossa altura do centro de rolagem. Importante. Qualquer projeto dinâmico, você vai começar com isso aí. Beleza. Aí um exemplo de um Fórmula 1. Um do mais antigo, sei lá de quando era esse carro aqui, onde que você tem um centro de rolagem um pouquinho mais alto. Vocês veem aqui, ó, quando você aponta as suas bandejas mais para cima, você consegue um centro de rolagem mais alto. Quando você aponta elas mais para baixo, é um centro de rolagem mais baixo. E uma comparação aqui da Ferrari de 2015 e de 2016. Olhem aí, ó, o que aconteceu. O centro de rolagem dele modificou porque o ângulo das bandejas modificaram do ano para o outro. Se não me engano, acho que 2015 foi um ano bem ruim para a Ferrari. Aí 2016 melhorou um pouquinho. Isso aqui pode ser uma das causas. E como que a gente acha o centro de rolagem para outros tipos de suspensão? Tem diversos tipos, né, gente? Eu falei 3 tipos principais lá no início, mas tem muitos outros. Até eixo rígido. Eixo rígido é aquela que você tem um eixo inteiro, por exemplo, lá atrás, um eixo de tração, e se você excita uma roda, a outra sente, porque está tudo conectado, é um eixo rígido. Então, você passa num buraco ali, você vai sentir nas duas. Por que utilizam isso ainda, ó, esse eixo rígido? Porque é muito simples de construção. Você coloca 2 molas, né, de um lado e do outro. Por exemplo, isso é utilizado em veículos de carga, né, coloca aqueles feixes de mola, que nem em caminhão, para que você comporte esse eixo rígido. Tem também uma variação do eixo rígido, a de pêndulo. Isso de pêndulo que eu nunca vi na vida, para falar a verdade. Braço inclinado, pêndulo encurtado, braço e mola transversal. Então, tem diversos tipos. Sim, cada carro é um carro, né? E algumas vezes estão muito no passado, que não são utilizadas mais. Um exemplo, como que a gente encontra do McPherson? McPherson é uma das mais tradicionais nos veículos utilitários. A gente vai fazer um prolongamento do braço de baixo da sua suspensão. Então, o McPherson tem um braço aqui, se faz um prolongamento. E também vai utilizar um prolongamento de 90 graus do ângulo que faz aqui do seu amortecedor e mola. A gente pega aqui, ó, 90 graus perpendicular, faz esse prolongamento, faz a junção com essa reta que está vindo do braço de suspensão e depois disso vai diretamente para o centro de contato do veículo. Então, onde que encontra aqui é seu roll center, o centro de rolagem. Todos os outros, então, é só procurar aí que você acha fácil. Coloquei só desses 2 aí, mas qualquer outro aí você acha bem fácil. Beleza. Ô, Vinícius, Pode falar.
A suspensão independente, como é que ela funciona? Como é que ela é, vai dizer assim, você fala assim, essa daqui é uma suspensão independente. Alguém traduz aí? Perguntou como é que funciona a suspensão independente. A suspensão independente é aquela que se você passa num buraco com uma roda, a roda da esquerda, a roda da direita não vai sentir. Suspensão do meu carro é assim. Peraí, o áudio estourou aqui, pode falar mais devagar. A suspensão do meu carro é independente. A do seu carro é independente que você falou? É. Pois é, não, a suspensão, a maioria das suspensões dos carros utilitários são independentes. Deixa eu mostrar aqui, ó. Só eixo rígido que não é? Mas meu carro é velho. Eixo rígido não é, pêndulo também não é, mas a maioria é. Essa aqui é independente, olha. Você tem um braço de um lado e do outro lado você tem outro braço. Quer dizer que aqui pode sofrer uma movimentação e na outra não precisa estar sofrendo nada. Isso que é uma suspensão independente, que ela independe do que está acontecendo na outra. Cada roda reage de uma forma diferente. Beleza, então o nosso centro de rolagem, ele é um ponto específico para cada tipo de suspensão, cada um a gente calcula de um jeito, mas só que no geral a gente tem um centro de rolagem diferente na dianteira e um centro de rolagem diferente na traseira. E com isso, essa reta que é ligada da altura da dianteira para a altura da traseira, a gente chama de eixo de rolagem, que foi isso que eu mostrei para vocês no quadro. Esse eixo de rolagem é onde que a sua carroceria vai rolar, onde que ela vai girar. O que tem de interessante aqui para a gente definir? Eu consigo definir qual que é a altura, esse H0 é a diferença da altura do meu centro de gravidade das massas suspensas até o meu eixo de rolagem. Por quê? Se as forças estão agindo ali nas massas suspensas, está fazendo a massa suspensa girar, quanto maior essa distância, maior vai ser o giro, porque é força vezes distância, momento maior. Então, quer dizer, quanto maior esse H0 aqui, maior vai ser o giro, né? Mais vai tender ao giro a sua carroceria. A gente calcula através desses fatores aqui, ó, estão na imagem, eu não preciso explicar, se vocês quiserem ver, é só fatores geométricos, está aí autoexplicativo. E o que a gente tem de recomendação para o carro popular, carro que um leigo vai pilotar, né? Então, a tiazinha ali que nunca pegou um carro na vida, se ela pegar um carro, o carro tem que ser dócil com ela, né? Quais são as recomendações? Nosso eixo de rolamento tem que ser aproximadamente paralelo ao solo. Se ele vai ser paralelo ao solo, quer dizer que vai ter o mesmo comportamento na dianteira e na traseira, vai ser um veículo mais neutro. Mas só que a gente faz? Igual eu falei para vocês, nossos veículos são de tração dianteira, os veículos que a gente tem, mais tradicionais. Então o veículo tende a sair de frente. Para isso você dá uma corrigida com a suspensão, aumenta o centro de rolagem, para que você corrija esse negócio de sair de frente, para o carro ficar neutro. É isso que a gente procura no veículo utilitário. Num veículo de competição, eu diria que é mais interessante um carro sair de traseiro. Porque eu acho que de traseiro o piloto é piloto. O piloto sabe o que tem que fazer quando o carro vai sair de traseiro. Beleza. Para que não haja uma grande diferença de transferência de carga do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Por isso o comportamento do veículo vai ser mais neutro. Isso que eu falei para vocês, né? Tá escrito ali. Beleza. Uma posição mais alta do eixo de rolamento vai implicar um pequeno ângulo de giro da carroceria. Porque se o eixo de rolamento estiver um pouquinho mais alto, vai estar mais perto do CG.
Se está mais perto do CG, a distância diminui, menos momento. No entanto, isso aqui, ó, se você vai ter uma distância pequenininha, conforto maior. É isso que a gente quer nos veículos utilitários. No entanto, em suspensões que sejam independentes, a posição do nosso centro de rolamento não deve ser alta, para evitar grandes variações de bitola. Bitola do carro é a distância da roda esquerda para a roda direita. Então, a bitola do carro, para não ser muito grande, na hora da gente for fazer um outro projeto ali para frente, a gente não pode deixar tão alto. Se for muito alto, você vai ter uma bitolona atrás e uma bitolinha na frente. O que acontece nos drag. Exatamente, isso aí. Ok. Então vamos lá. Primeiro passo do nosso projeto de suspensão é o centro de rolagem. Primeira coisa que você vai definir, a altura do centro de rolagem. Como que eu quero que minha suspensão dianteira se comporte? Como que eu quero que minha suspensão traseira se comporte? Beleza. E qual que são recomendações? Pela limitação da variação de bitola, dificilmente a altura do centro de rolamento da suspensão dianteira vai ser superior a 150 milímetros. Isso para um carro popular. Então, escolher uma suspensão traseira cuja posição do centro de rolamento permite evitar um grande valor de H0. Como que a gente faz isso? H0 é essa distânciazinha aqui, ó. Quer dizer que a traseira tem que ser um pouquinho mais alta para você diminuir esse H0. Mas tentando ser o mais paralelo possível. Não ponha um ângulo de ataque ali muito grande que o carro vai ficar louco. Beleza, agora vamos ver o comportamento do nosso veículo em curva, o que acontece com os momentos. Aqueles caras, eles falam isso porque ficar pulando assim à frente, eles fazem a suspensão. É só um atuador pneumático ali, que como um compressorzinho que tem ali dentro do carro, aí está conectado ali junto com o seu conjunto de amortecedor e mola. Foi na frente, né? Aí você simplesmente libera ali o ar para que comece a pular daquele jeito. Beleza. Numa curva, a ação da força centrífuga. Força centrífuga é aquela que surge quando a gente está fazendo uma curva. Das massas suspensas em relação ao eixo de rolamento, vai ocasionar um movimento que vai fazer a inclinação da nossa carroceria. Então, foi exatamente isso aqui que eu falei. Quando você está fazendo a curva, as forças laterais agindo ali, vai ter aquele momento de acordo com o H0, aquela diferencinha de altura. E como que a gente calcula isso? Através disso, ó, força centrífuga vezes o H0, é o nosso momento. Então, aqui, definição simples. E como que a gente vai reagir a esse momento? A nossa suspensão dianteira e traseira tem que absorver. Porque se não absorver, quem que vai absorver? O chassi, a carroceria. Então, é função da suspensão absorver esses momentos que são gerados. Beleza. Como que a gente vê isso? Através das rigidez de mola. Então, as rigidez de mola a gente consegue variar o quanto que se absorve de um lado, de outro, assim por diante. Então, o momento vai ser, um momento vai para frente, um momento vai para trás, dianteira e traseira. Então, a gente tem uma força centrífuga que vai para frente, uma força centrífuga que vai para trás. Isso aqui é uma vista de um carro. Vamos lá, vamos se habituar. Isso aqui é o ponto de contato com a roda dianteira. Esse aqui é o ponto de contato com a roda traseira. O que é esse eixo passando aqui? É o eixo de rolagem. Eixo de rolagem. Então, com isso, olha aqui, ó, a nossa força centrífuga agindo no centro de gravidade.
E o momento é essa força centrífuga vezes essa alturazinha aqui. Ó. Com isso, a gente consegue ver o que ela ocasiona. A gente vai ter um momento na dianteira, resistido na dianteira, um momento na traseira, resistido na traseira. E a gente vai calcular isso tudo. Vamos lá. Outra parcela. A gente viu que os momentos a gente tem que resistir com a rigidez da mola. A gente tem uma parcela do estabilizador. Quem já escutou falar sobre barra estabilizadora num carro? Ele está reportando um problema com a dele aqui, gente. Vocês não vão escutar, infelizmente. Mas por que ela é tão importante? Por que vocês acham? O que é uma barra estabilizadora? Né? É um chute muito bom. A barra estabilizadora, ela vai ligar a sua suspensão do lado esquerdo com a suspensão do lado direito. Ela vai fazer uma conexão entre as duas. Elas vão ser, então, antes totalmente independentes, só que agora uma vai influenciar na outra. Só que a gente quer que influencie positivamente, nesse caso. Então, a terceira parcela vai ser dessa barra estabilizadora. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que é instalada lá nos nossos eixos, ou dianteiro ou traseiro, ou nos dois. Dependendo desse tipo que foi empregado, ela vai aumentar a transferência entre as rodas, ou seja, eu posso falar assim, ó, o peso que está na roda esquerda vai mais para a roda direita quando você estiver fazendo a curva, dependendo da barra estabilizadora, do jeito que você coloca ela ali. Ou menos. Você fala assim, não tem muita transferência de carga. O que isso afeta? Por exemplo, você está fazendo uma curva freando, igual na Fórmula 1, o que acontece quando tem um travamento? Qual é o pneu que costuma travar? É o pneu de dentro. Porque ali que está acontecendo a transferência de carga, do pneu de dentro para o pneu de fora. E com isso, fica com menos peso no pneu de dentro, aí você trava a roda com mais facilidade. Beleza. Então, eu tenho dois tipos de barra estabilizadora, do tipo U e do tipo Z. Cada uma delas aí tem a função exata, né? Primeiro, a do tipo U vai reduzir a inclinação da nossa carroceria, o tanto que o nosso chassi vai rolar. E a do tipo Z vai reduzir a transferência de carga. Cada uma delas reduz alguma coisa. Se quiser conforto, o que você quer? Do tipo U, tipo Z. Do tipo U. Por quê? Sua carroceria não vai ficar mexendo. Você vai ficar mais estável dentro do carro. A do tipo Z, você vai querer quando você quer um pouco mais de desempenho. Porque se a transferência de carga não é tão grande, você consegue fazer uma curva melhor. Com as 4 rodas tracionando bem no chão. Beleza. Então, isso aqui, a utilização dela é muito importante, vocês já sabem, estou falando aqui para vocês. Suspensão mais dura? Sim, eu diria que se você passa num buraco numa, você vai sentir na outra. Então, você vai sentir um pouco mais no veículo, mas você vai deixar ele mais estável também. Por mais que você sinta alguma coisa a mais, ele fica mais seguro. Aquele sistema de controle de estabilidade, o que eles fazem de diferente do carro que tipo ajuda, né? Controle de estabilidade. Controle de estabilidade tem diversos, mas só que os mais modernos das montadoras, por exemplo, a Volvo é muito conhecida por trabalhar com isso. Eu já falei com vocês, eu fui num evento de segurança veicular que teve lá em Brasília uns 4 anos atrás aí. Só gente internacional que estava lá, não sei nem por que eu estava lá. E eu tive a oportunidade de andar de BMW, de Volvo, com isso. É o seguinte, o sistema de estabilidade é
aquele que vai atuar junto com diversos outros. Por exemplo, você tem um sistema de controle de tração. Quando o seu carro, você pisa muito forte nele, você pode começar a derrapar, cantar pneu. Só que o controle de tração vê que vai acontecer isso, então ele reduz a carga que você colocou no acelerador automaticamente. Você tem o sistema de ABS. O sistema de ABS é aquele sistema que não deixa a sua roda travar. Então, ele vê assim, eu estou chegando no limite, a roda começou a travar 1 milissegundo. Com isso, ele já libera a pressão ali da pinça de freio para que ele consiga fazer a melhor frenagem possível. E o... Ah, sim, sim. Ele tenta sempre manter o contato com o solo ali da melhor forma possível para não piorar o coeficiente de atrito. Porque o que está acontecendo quando você está travando o carro? O coeficiente de atrito está abaixando demais ali. E o sistema de estabilidade une isso aí tudo junto com um atuador na direção do carro. Então, o que ele está fazendo? Ele vê que o carro está girando, ele está saindo de traseira, o próprio carro faz uma correção na direção, para ver assim, o carro está girando. Ou outras coisas mais modernas que eles mostraram lá. Tem agora os sensores, né? Então, se passa alguém na rua, o que acontece? Se passar um cara na rua, você não estiver atento, o próprio carro para você. É claro que você já viu um monte de erro que já deu aí, né? Mas isso é um processo em construção. Porque se é de segurança nesse ponto. Só que todo, sei lá, uns 80% desse carro vem com um botãozinho pra você desligar. É porque às vezes é segurança, às vezes não é. Porque às vezes você tem que fazer alguma coisa louca pela sua segurança. Vai me falar que em situações extremas você não tem que fazer alguma coisa extrema? Então, é bom e é ruim. Por isso, tem que ter a opção de você pilotar o carro. Por exemplo, a gente vai chegar num ponto aí que os nossos carros podem ser autônomos, mas só que você tem que estar de prontidão para assumir o carro em qualquer problema que aconteça. Mesma coisa de avião. O avião é praticamente automático. O que o piloto faz? O piloto decola e o piloto pousa. Pois é, o piloto fica lá, ele fica lá só assim, acompanhando os dados. O piloto é como se fosse um engenheiro de voo. Ele fica olhando os dados, vai assim, tá tudo ok, tudo bem, a gente vai ter uma tempestade ali, então vamos desviar, mais ou menos isso. Porque os controladores de voo já falam tudo para ele, você tem que ficar nessa altura, nessa velocidade, e é isso. Você põe no piloto automático, você não precisa fazer nada. E é claro, né, você tem tantos aviões aí, você tem que ter o controle de voo, porque um avião não enxerga nada na frente. Um piloto não vê nada, nadinha. E é a mesma coisa da gente pegar aquelas câmeras que ficam no avião, que às vezes dá para ver o que está passando lá. Cara, você vê um azul, só azul, não vê nada. Beleza. Então, isso aqui é a nossa barra estabilizadora. A barra estabilizadora conecta uma suspensão do lado esquerdo para uma suspensão do lado direito. Então, se acontece de você passar em alguma excitação aqui desse lado, ela vai agir tanto aqui e vai levar essa informação para lá. É uma só. Tem caso de ter duas ou não? Duas, se for uma na frente e outra atrás, né? Então, o meu lá, eu não preciso não. Eu é exatamente desse jeitinho. Só que tem duas. E essa 3,5 tem mais duas, é 6,5. É justamente ela que está faltando uma borrachinha. E ela abraça essa borracha que está abraçando lá. E abraça duas, são duas barras que tem. Só que uma delas tem as duas, exatamente elas vão ter o eixo. Parece que uma delas acompanha a barra, só que fica só no.
termina antes de chegar na roda, sabe? Eu não sei. Ah, não, acho que eu já vi isso aqui. É porque você tem apenas um reforço aqui no meio. Assim, a hora que chega na roda, chega uma. Só que antes, para você reforçar a rigidez dela, trabalhar na rigidez da própria barra de torção, que é importante, a gente vai ver que é fator essencial do projeto. Então você coloca mais uma barra para aumentar. É mais ou menos isso, para aumentar a rigidez. Beleza, e qual que é a última parcela que é importante aí para o comportamento de curva? O peso. O peso da sua massa não suspensa. Quanto menor o peso da sua massa não suspensa, melhor seu veículo vai se comportar. Então a gente tem aqui o exemplo máximo, né? Claro, sempre. Na Fórmula 1 é feita de fibra de carbono. O peso dessa suspensão a gente acha que é pesado. Não é. É levíssimo, levíssimo, levíssimo. Tanto é igual o bico dianteiro de um Fórmula 1. Você pode colocar 1000 quilos em cima de um bico, que ele não quebra. Mas você pega ele com uma mão, como se não fosse nada, porque é extremamente leve. E na suspensão é a mesma coisa. Quando a gente reduz a massa não suspensa, a gente vai reduzir a inércia, obviamente, e aumentar a capacidade das nossas rodas seguirem as irregularidades do terreno, sem a perda de contato com a pista, que aumenta a estabilidade do veículo. Quer dizer que quando a gente tem uma inércia muito grande, é complicado da própria massa seguir as irregularidades do terreno. Por quê? Qual que é a lei da inércia? Um objeto em movimento tende a ficar em movimento, correto? Um objeto parado tende a ficar parado, em repouso. Quer dizer, então, se eu tenho uma velocidade linear, deixa eu escrever aqui também. Tem lá minha roda. Conjunto roda, amortecedor, massa não suspensa. Aqui. Eu vou passar por um buraco. Correto? O que vai acontecer? A sua roda, ela não vai conseguir chegar aqui e fazer isso. Vir aqui no buraco. Ela vai passar direto. Porque tende a ficar em movimento, ela está em movimento de linha reta, tende a ficar mais em movimento em linha reta e vai ficar em contato apenas aqui, ó. Aí você vai levar um impacto maior. Aqui, ó. Você vem com tudo, cai com tudo e cai onde que tem um ângulo de ataque maior. Então você vai ter o seu veículo direcionado para cima. Aqui. Por causa do peso que vai ter ali no seu conjunto de roda e das massas não suspensas. Então, quanto mais leve, melhor. Se você tiver a opção de fazer um projeto, quanto mais leve, melhor em qualquer aspecto. Sempre isso. A suspensão, claro, né? Mas o peso do carro sempre afeta. Quanto mais leve, melhor também. Beleza, agora vamos ver a ação da transferência de peso da roda interna para a roda externa. Pode falar. Dá tempo de perguntar um negócio rapidinho aqui nesse tempo que você deu aí agora? Oi? Eu queria o seguinte, cara, porque eu já ouvi falar nesse exemplo que você deu aí, por exemplo, se o cara for cair num buraco, se ele cair freando,
é pior porque aí você vai travar ali a roda e ainda vai estar com mais facilidade de pneu. Procede isso? Essa informação? Peraí. Você vai melhorar o treino, é pior do que você cair rolando. É isso que você vai estar. Se você perguntou se cair freando num buraco é pior do que passar numa certa velocidade? Isso, levando em consideração esse exemplo que você deu e agora aí desenhando para o quadro. Depende do tamanho do buraco. Porque se for um buraco pequeno, assim, razoavelmente pequeno, o que vai acontecer? Sua roda vai passar tão rápido por ali que você não vai sentir muita coisa. É como se fosse aquele caso ali que eu tinha mostrado no quadro, só que o buraco não é tão grande para te projetar para cima a sua roda. Agora, se o buraco for maior, o que vai acontecer é exatamente aquilo que eu mostrei. Aí depende do buraco. Mas, geralmente... Então, eu acho que ele perguntou mais porque quando você, vamos supor, aquele caso lá, quando ele está andando e aí começa a ficar no ar, e quando ele bate no estado, no caso dele do buraco. Se ele não estiver freando, ele vai bater a roda rodada. Se ele estiver freando, o que vai acontecer? É pior para ele? Peraí. O que o Thiago falou aqui foi que o seguinte, que quando você estiver freando, a hora que você bate ali naquele buraco, se ela estiver travada, você não vai ter o movimento facilitado ali. Já quando você estiver com a roda livre, você vai conseguir rolar a sua roda para sair daquele buraco. Então, pensando nesse estilo, realmente, nesse segmento de pensamento, é realmente melhor não frear num buraco. É justamente essa nota que eu tinha. E tanto que, se você for pensar em outra coisa, que eu lembro que eu mostrei para vocês lá a transferência de peso. Quando você freia um carro, e geralmente o freio é mais forte na frente, você tem uma transferência de peso da traseira para a dianteira. Então, seu carro dá uma embicada para frente. E o interessante é você passar com ele ao contrário, com a roda inclinada para cima, com a frente inclinada para cima. Então, o que você vai fazer? Você freia o máximo que der, igual numa lombada, a mesma coisa de uma lombada. Você freia o máximo que der antes da lombada, chegou antes da lombada, solta. Essa é a melhor forma de você passar. Beleza, agora vamos ver a nossa transferência de carga aí nas rodas devido à ação do nosso momento. Então a gente viu lá que aquela distância da força centrífuga até o eixo de rolamento vai fazer com que tenha esse momento, que vai fazer inclinar o nosso carro, e esse momento vai ser mais ou menos absorvido pelo eixo dianteiro e pelo eixo traseiro, um pouco por um pouco por outro. Se a gente fosse considerar que as rodas fossem fixas à nossa carroceria, ou seja, um carro de boi, vamos considerar um carro de boi, um carro de rolimã, você vai ter, então, essa transferência de peso, o mais simples possível. Isso aqui é o coeficiente de atrito lateral. Nesse caso, o mais simples possível, rígido. O G1, G2 é só os pesos, né, que estão em cada roda. Beleza. Então, o ΔG é a nossa variação da carga nas rodas. O que é interessante aqui, ó, o ρ0 é o raio da curva. Isso aqui é o nosso coeficiente de aderência lateral, ou coeficiente de atrito. O T é a bitola do carro. Então, sempre T é o que a gente utiliza para isso. Agora, se a gente tiver um eixo rígido. Eixo rígido é uma suspensão que não está conectada rigidamente ao seu chassi, porque tem um elemento de amortecimento ali, não é? É um próprio eixo ali dianteiro ou traseiro. Nesse caso aí, o momento da nossa força vai ocasionar um giro da nossa carroceria em torno do centro de rolamento. Então é aquilo que eu mostrei para vocês lá no início.
Com isso aqui, se a gente tem um centro de rolagem mais ou menos aqui, vai girar em torno desse centro. Então, sua carroceria gira em torno disso. Por quê? Porque o seu eixo não gira. Então, o que gira é a carroceria. Carros de transporte pesado. É isso, costuma ser isso aí. Até caminhonete. Então, as caminhonetes mais antigas aí costumam ter isso aí. Sim, é mais fácil capotar porque você tem o movimento aí da sua carroceria. Sim, sim. Eu diria que capaz que a Hilux foi baseada nesse projeto aí, ó. Beleza, o que a gente vai considerar aqui, ó? A variação das forças. K2 é o quê? Constante da mola, lá da traseira. E esse... Que letra é essa? Quem fala que letra é essa? Psi, isso aí. O psi é o ângulo de rolagem da carroceria. É o ângulo que a minha carroceria vai se inclinar. Eu tenho como calcular esse psi, e se for, por exemplo, um pequeno ângulo, for muito pequeno esse giro que está acontecendo, a gente utiliza essa fórmula aqui. Então, tem como calcular a transferência do eixo traseiro, de duas formas diferentes. Então, a gente tem todas essas opções aqui. E o que é esse K maiúsculo? É a rigidez da sua suspensão como inteiro. Então, aquilo ali era a rigidez da mola, só o K2 minúsculo. Esse K2 maiúsculo é como se fosse uma rigidez da suspensão inteira, como se eu estivesse considerando os coxim, bucha, tudo que está ali. Tudo ali tem uma certa elasticidade também, né? Então, vamos ver aqui o caso da suspensão independente. O caso da suspensão independente, olha o que a gente tem. A distância do nosso ponto de fixação da bandeja até a mola, até o carro, a bitola dividido por 2, essa aqui é a nossa bitola, o ângulo de rolagem da nossa carroceria, que está aqui. Com isso, então, quando a gente vai para essa suspensão independente, a suspensão tem uma rigidez K, posicionada ali naquelas condições que vocês viram na imagem passada, a gente calcula qual que é a rigidez da suspensão como inteiro através dessa fórmula aqui. O deslocamento da nossa suspensão, esse W, é o tanto que a sua suspensão vai deslocar para cima ou para baixo, vai ser calculado através disso aqui. Ou, se você tiver um pequeno ângulo, a tangente de psi é aproximadamente psi. E a nossa variação de carga, ou seja, o tanto que sai da roda dianteira esquerda para a roda dianteira direita, é através desse ΔG. O tanto que saiu de uma e foi para outra. Beleza. Toma mais água. Quantas horas? 10. Deixa eu ver onde que eu tô primeiro. Acho que eu não vou conseguir, não. Cadê? Cadê, meu Deus? Achei. Beleza, então a gente sabe que a nossa componente da força centrífuga vai agir ali no nosso eixo de rolamento, naquele eixo. A partir disso a gente calcula a nossa transferência aqui de peso da roda
dianteira direita para a roda dianteira esquerda, ou da traseira também. E agora a gente vai ver sobre o tipo de estabilizador, o que ele faz de diferente aí no nosso carro. A gente tem aqui primeiro os dois tipos mais difundidos, é o tipo de U, ou poderia falar um C também, né, mas U, e o tipo de Z. Então temos esses dois tipos aí. O que é importante para a gente? A distância que vai estar conectada da suspensão até onde que ele está fixo para girar, para torcer. Esse é. Qual que é a ação de um estabilizador? A ação de um estabilizador é quando uma suspensão recebe uma excitação, a outra vai contrabalancear essa excitação. É como se eu passasse no buraco em alguma, a outra vai suspender para que você não tenha um giro tão forte e elevado no seu carro. Ou o contrário também, você passa numa elevação com um pneu passa numa elevação, então esse pneu está mais alto. O outro, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar ainda mais para que você consiga ter o maior conforto e a utilização da tração possível ali, fazendo essa curva ou acelerando, qualquer coisa no estilo. Como que a gente calcula a constante de mola de um estabilizador? É através de uma simplificação, falando que isso aqui vai ser uma barra de torção, que nem sempre é uma barra de torção, mas a gente pode chamar de barra de torção também. E o comprimento efetivo é aquilo que a gente viu lá no outro slide. A gente quer controlar o quê? O psi, que é o ângulo de rolagem da carroceria. Ok. Então a gente chama o KE é a constante dessa mola, o valor efetivo da constante da mola do estabilizador, quando a gente quer calcular é o KE maiúsculo, e a transferência de peso devido a isso, se vai ser maximizada ou minimizada, a gente consegue calcular também. Vamos ver aqui, ó, quais são os momentos que são absorvidos pelos nossos estabilizadores, momento no eixo dianteiro e eixo traseiro. Agora vamos ver qual é o comportamento de cada um. Primeiro vamos lembrar o que é sair de frente e o que é sair de traseira. Sair de frente eu chamo de subesterçamento. É quando você vira um carro e ele simplesmente vai reto. Ele não consegue fazer a curva. Já sair de traseira é quando você vira um carro e você vai muito para a direção da curva. Você vai perdendo a sua traseira. Então você vai dando uma bundada, mais ou menos isso. Então, subesterçamento, sobreesterçamento. Quando a gente tem uma análise do estabilizador no eixo dianteiro, se a gente aumentar essa distância que é a distância efetiva, você vai tender a um comportamento sobreesterçante. O que é sobreesterçante? Sair de traseira. Se você diminuir, subesterçante, sair de frente. Agora no eixo traseiro. Se você aumentar o E, você vai aumentar o subesterçamento, você vai sair de frente, então é o contrário. Enquanto não você sai de frente, não você sai de traseira, aumentando essa distância efetiva. Beleza. Agora vamos ver o que as forças que estão ali no nosso veículo, ou seja, a força centrífuga, quando você está fazendo uma curva, vai agir nas massas não suspensas. A gente viu na massa suspensa, na carroceria do carro. Na massa não suspensa, então vamos primeiro com eixo rígido. Com eixo rígido você vai ter essa aqui é a transferência de peso. Não preciso entrar muito em detalhes, são muitas equações aí. Então no eixo rígido a gente está considerando esse modelo. Com a suspensão independente, então, a gente tem tanto para o eixo dianteiro e eixo traseiro, né? Também. Ok. Então, esse valor aqui da nossa expressão, ele vai ser positivo
para a roda externa e negativo para a roda interna, quando é o caso do polo centro, aquele polo lá do centro instantâneo que a gente viu, ficar acima do solo ou ambos abaixo do solo. Então, quando você tem o polo em cima, porque o ângulo de suspensão muda, não muda? Então, você vai mudando o polo. Sempre você está mudando o polo, com cada movimento. Então, se por um acaso ele estiver acima, ou os dois embaixo, você tem esse caso da expressão positiva. Você está tendo uma transferência positiva de um lado para o outro. Negativo seria do outro lado para um, né? Então, isso aqui é o que a gente leva em consideração para nosso cálculo. Ó, o polo, a altura do polo é importante. O P está aqui, ó. Então, para você calcular essa transferência de peso, você tem a altura do polo, que também é importante. Ok, então vamos estabelecer aqui a carga dinâmica das rodas. Carga dinâmica das rodas, então a gente vai somar todas aquelas parcelas que a gente viu. Vocês lembram? Então a gente viu os ΔGs lá de transferência de peso da barra estabilizadora, da massa suspensa, da massa não suspensa. Então, para a gente ver tudo que está agindo, somamos tudo. Somatória disso, na roda interna e roda externa. Não entendi? Beleza, aqui ó, tá aqui. O sinal negativo, daquele lá que você me falou, o ΔG3, ele vai valer quando a gente tem um estabilizador, uma barra estabilizadora em Z. Então, a de U, você não tem aquilo. Simplesmente pelo efeito da barra estabilizadora. Sim, você aumenta ou diminui a carga dinâmica de acordo com o seu estabilizador. Ok. Agora vamos ver como que a gente melhora o desempenho da suspensão. Vamos ver se dá tempo. Quantas horas? 10:10. Eu vou ter que parar aqui a matéria e falar sobre o que eu quero para a aula que vem. Então vamos fazer o seguinte. Na aula que vem, deixa eu mudar isso aqui. Não é não? Não é não. É? Semana que vem já é apresentação. Eita, nossa. Só joga pra frente, não é nada. Eita. Vou jogar pra frente a apresentação e fica bom. Eu jurei que estava um pouquinho mais para frente essas apresentações. Aí é bom. Agora tá, ué. Dia 18. Acho que falta só 3 semanas de aula. Dia 18 é a última aula que tem, né? Você tem que Mas é colegiado. semana do dia 25, dia 20. Falta só 3 semanas. Não, mas dia 18 é prova. Aí se você quiser deixar o seu trabalho 11 e 18, aí você já vai dando mais dinâmica. Dá ponto nas atividades, igual você fez semestre passado. Ali eu tô aqui. Vai bom. Deixa eu ver. Mas isso seria provável. Não, vou odiar isso. Eu acho que eu vou odiar. Vai ser assim, ó. Dia 18 é a colegiada de vocês, a apresentação eu vou odiar. Eu vou deixar a colegiada dia 18. Sim, não, né? Mas eu quero fugir das outras para vocês terem um tempinho de estudar. Já que a gente está com um pouquinho mais de tempo, então dá para colocar antes. Então, dia 18 eu vou deixar a colegiada.
E a apresentação vou deixar no dia 25 e dia 2. Estou adiando aí para vocês colocarem um negócio de qualidade. E a PF do portal vai adiar também? O que ele falou? Se o envio do portal só vai mudar a data. Vou mudar, gente, vou mudar. Então, as apresentações dia 25 e dia 2. E dia 18 é a colegiada. Creio que não, vai ter só esses trabalhinhos, só esse trabalhinho agora que eu vou passar. Uhum. Então vamos lá. Para a aula que vem, o que é que eu quero? Eu quero que vocês aí podem fazer grupos de 3. Grupos de 3. Grupos de 3 para me falar o quê? Qual é o efeito do camber no carro? Um camber positivo faz o quê na dianteira? Um camber negativo faz o quê na dianteira e na traseira? O caster, o toy, a altura do centro de rolagem, e eu acho que é isso. Vai, Vinícius, faz parte da nossa Oi? equipe de suspensão do trabalho aí. Não, mas isso aqui eu vou perguntar a pouquíssimos grupos, gente. É só para vocês terem entendimento disso que eu não falei aqui. Mas o pessoal de suspensão também vai apresentar isso mais para o final, né? Lá no nosso trabalho. Ô Vinícius, você treinou o centro de rolagem? Isso. Altura do centro de rolagem. Então, o que um camber negativo faz? Camber positivo. O que um caster positivo e negativo faz? O que um toy? E a altura do centro de rolagem. Um trabalhinho aí de 2 páginas, 3 páginas está mais do que suficiente. Então, não é algo grande. É algo do estudo. Nossa, 2 páginas. Só de você colocar umas 3 imagens aí, o negócio já vai tudo. Vamos lá. Então, para a aula que vem, isso aí eu vou deixar lá de atividade para vocês. E é isso. Aí como é que a gente vai fazer? Para todo mundo pesquisar sobre esses 4 temas aí. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Não, peraí, fala de novo, por favor. Para todos os grupos pesquisarem sobre esses temas aí. Isso, eu quero um trabalho aí por grupo, 3 pessoas. Ô Vinícius, você pode montar slide, alguma coisa assim para apresentar? O que falou? Não, eu vou escolher pelo menos 1, 2, 3, 4 grupos para apresentar. Então eu vou pedir um grupo vai me falar sobre o camber, outro grupo vai me falar sobre o caster, outro sobre o toy e o outro sobre a altura do centro de rolagem. Então, aí não precisa apresentar nada não, só falar? Você vai mostrar o trabalho para toda a turma e falar qual que é a influência. No Word mesmo, né? Não entendi. No Word ou no PDF, é o que você tiver mandado lá. Ah, tá, beleza. Precisa de PowerPoint, não, né? Ok, então é isso. Para a aula que vem. Aula que vem, então, eu vou começar terminando esse nosso assunto da suspensão e a gente faz essa apresentaçãozinha dos efeitos aí, desses negocinhos na suspensão. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Isso aí. Deixa eu encerrar a gravação. Ficou cheio, tem até 4 agora.